O que tem de errado comigo? Finalmente eu descobri. Depois de muito tempo passando por muitas coisas, eu descobri o que eu estava sentindo primeiro para você tentar saber se você consegue também se identificar. Porque às vezes você está passando pelo mesmo problema e não sabe como fazer, o que fazer. A gente vai no médico, procura perguntar, né, para o médico, para a médica, ginecologista, clínico geral, endocrinologista, o que está acontecendo com a gente depois dos 40. E às vezes a gente não é compreendida. Por muitas vezes eu fui ao médico falar dos meus sintomas e disse que estava tudo normal, que os exames estão normais e que as taxas de hormônios estão todas normais, mas alguma coisa está acontecendo dentro de mim. E finalmente eu descobri. Sabe o que eu descobri? Que eu estou na pré-menopausa. Acreditam? É um tema um pouco um tabu, né? Que muita gente ainda tem vergonha de falar. Eu tive realmente muita vergonha ainda de falar sobre esses assuntos, mas agora, depois que passa dos 40, como eu falei para vocês já há vídeos passados, a gente perde um pouquinho da vergonha, né? De falar de certas coisas, de certos assuntos. Então eu vou descrever aqui para vocês alguns sintomas que eu tive. Alguns hormônios ainda estavam com a taxa mais ou menos, mas a maioria já estavam decrescendo. Eu não estou ainda na menopausa, mas alguns sintomas eu já tenho sentido e parece que são sintomas assim normais do dia a dia, sabe? Mas que você olhando em conjunto, você acaba tendo um parecer melhor com relação ao diagnóstico, né? Então, eu vou listar aqui para vocês alguns sintomas que eu lembrar que eu tô sentindo e eu já venho sentindo já há bastante tempo, tá bom? Eu sinto que a minha pele já está mais fina, eu sinto assim, ó, no braço, no pescoço, já tá mais fina. A pele também muito seca. A minha pele sempre foi seca. Eu sempre tive que usar muito daqueles hidratantes que era bem potente. Até quando eu morava no Brasil, porque a minha pele sempre foi seca, só que agora piorou, né? E aqui também na Europa, né, que a água não ajuda, a água tem aquele calcário, então não ajuda muito. Então eu tenho sentido que a minha pele tem ficado realmente muito mais seca, então eu tenho que dar um cuidado melhor com a minha pele. Outra questão que eu senti foi o cabelo. O cabelo também tem ficado muito seco, apesar também do mesmo problema com relação à água aqui da Europa, e tá caindo um pouco. Então eu tenho sentido queda de cabelo e ele tá assim mais frágil, sabe? Então, com esse problema aqui da água, eu tenho que ficar mais atenta. Outro sintoma é olho seco. Eu tenho sentido a minha vista muito seca e como eu já tenho problema de vista, acaba que piora um pouco. Então, a vista fica até um pouco embaçada, né? A, a idade vai chegando e parece que a vista vai ficando mais cansada. Então, eu já vou até que ter que trocar esses óculos. Eu tenho uma consulta agora em setembro com o oftalmo aqui na Espanha. E para poder ver e fazer um outro óculos, porque provavelmente o grau já deve ter sido alterado. E fazer um novo óculos, né? Uma nova lente e um novo óculos. Coisas da idade. Um outro sintoma que eu tenho sentido também é uma que eu não imaginaria, depois de tanto pesquisar em outras redes, que eu senti e notei que é também um sintoma da pré-menopausa. É ombro congelado. Vocês já ouviram falar no sintoma? Na síndrome do ombro congelado? Eu também nunca tinha ouvido falar. Aqui já tem mais ou menos uns 4, 5 meses que eu tenho sentido que eu não conseguia, tava pior. Mas agora eu ainda consigo um pouquinho melhor. Eu não conseguia fazer assim pra pentear o cabelo, sabe? Pra colocar uma roupa, uma blusa assim por cima. Eu não tava conseguindo, agora eu ainda consigo, sabe? Puxar pra cá, ó. Mas eu não conseguia fazer isso. Então, depois de muito exercício, né? Que eu faço às vezes exercício de alongamento pra poder dar uma melhorada. E depois de tanto pesquisar e confirmar, essa também é um sintoma. E a gente tem que agora fazer exercício mais ainda, não por conta de beleza, mas por conta de saúde, né? Pra gente ter mobilidade, conseguir fazer as coisas sem precisar da ajuda de ninguém. Já imaginou?
Não consegui colocar uma blusa, né? Uma peça íntima, não consegui colocar porque o ombro não vai. Então agora eu tô conseguindo, ó. Mas antes eu não fazia isso, dava vontade de chorar, gente. Dava vontade de chorar, sentar e chorar, porque chegava assim, travava. Eu não conseguia pegar a sanduicheira que ficava no alto, porque não ia. E agora ainda tá um pouquinho de dificuldade. Esse daqui tá um pouquinho pior. Esse aqui ainda vai mais. Esse aqui ainda vai, ó, só até aqui. Mas é um sintoma também. Depois de tanto pesquisar, eu percebi isso. E um outro sintoma também que eu posso dizer pra vocês é cansaço, sabe? Parece que eu falava aqui para as minhas crianças, né? Que quando eu era mais jovem eu arrumava a casa, né? A casa toda num dia só, sábado. Pegava de manhã até depois do almoço e a casa ficava um brinco, todos, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda, quintal. Agora eu não consigo, eu faço uma coisa, sento. Aí eu vou fazer outra coisa, sento. Eu falei, gente, isso não tá normal. Aí, depois de tanto pesquisar, aí eu vi que eu tava com falta também de vitamina D e tava com baixa de ferro, né? Que eu já tinha mostrado até pra vocês num vídeos passados. Lá em Portugal eu descobri que eu tava com baixa de ferro. Mas depois disso eu já consegui repor os níveis de ferro, os níveis de vitamina D. E mesmo assim, aí a médica me passou magnésio completo, né? O total são 5 magnésios e aí tem me ajudado um pouco a essa questão do cansaço. Mas parece assim que é um peso que você tem nas pernas, um peso nas costas, que você não consegue fazer muita coisa, sabe? Então, a gente acaba que começa a perceber, né? Na nuance que tem alguma coisa que tá errada. E depois você vai cair na ficha, você vai anotando os sintomas, vai vendo quando que aconteceu, o que você sentia antes, que agora você não sente, e então você vai lembrando, né, das coisas que você fazia antes e você não consegue fazer mais. E conforme vai passando os anos, vai decaindo. Eu tenho sentido muita diferença depois dos 44. Quando passou dos 44, foi uma ladeira abaixo, porque eu senti muita coisa realmente mudou no meu corpo. Então, isso foi também mais um sintoma. Deixa eu ver o que eu posso lembrar mais aqui pra vocês. Ah, outra coisa. Esquecimento. Gente, as palavras não saem. Você vai falar uma coisa e você trava quando você vai falar uma palavra e você esquece. Já tem um problema porque a gente, quando mora no exterior, não sei se vocês sabem, quando a gente mora no exterior, a gente começa a falar a língua local. Claro que a gente não deixa de falar português, mas você começa a falar a língua local e algumas palavras elas somem do seu vocabulário, entende? Então, é um pouquinho complicado também por conta dessa parte. Mas, mesmo assim, você tenta falar uma coisa e a palavra some. Aí você fica assim, fica rodando aquele círculo, né? Parece que tá carregando a mente porque você não consegue lembrar a palavra. E você fica ali, tentando falar e não consegue. Aí depois a palavra vem. Ou então outra pessoa que tá falando com você completa, né? Ai, que vergonha. Isso se chama névoa mental, porque a mente já não é aquela belezura. E então você tem que fazer alguma coisa para melhorar a mente. Aí, como eu falo sempre para vocês, a alimentação, a questão de fazer exercício físico. Eu não estava fazendo exercício físico porque eu estava de repouso, né? Porque eu fiz uma cirurgia. E agora que a médica me liberou, então eu já vou poder fazer exercício físico para poder alimentar um pouco a mente com coisas boas, tanto na alimentação saudável, bastante água, tô aqui com meu copinho, e exercício físico. E também ler, né? Fazer alguma coisa ao ar livre para você também não ficar só no telefone, né? Que isso também ajuda a piorar o cognitivo, né? Da gente. Então, esse também foi um sintoma que eu tenho notado, que decaiu bastante. As palavras somem da sua mente e parece que apaga, sabe? Dá aquele apagão. Mas enfim, coisas da idade. Então, esses foram alguns dos sintomas que eu tenho notado. Claro que tem outros, mas agora eu não tá vindo aqui a memória. Mas
Também cada pessoa tem o seu, né, ou a sua etapa de vida, cada um tem as suas vivências e cada um vai ter também um sintoma. Tem mulheres que sentem calor, eu não sinto. Tem mulheres que ficam muito irritadas, eu por enquanto não tô me sentindo assim. Tem mulheres que ficam muito ansiosas, né? Eu, particularmente, eu já fui muito ansiosa, mas agora parece que eu tô fazendo as coisas mais num ritmo mais lento. Então eu não tenho me preocupado muito com essa questão de ansiedade, né? As coisas, se der pra fazer, por exemplo, tem alguma coisa pra fazer de casa, se der pra fazer, deu. Se não der, eu não fico mais ansiosa querendo resolver tudo, sabe? Então, essas coisas assim acabam que a gente também amadurece um pouco, e a gente vai levando a vida, né? Claro que cada um tem a sua maneira. Aqui eu tenho 2 filhos, né? Então eles me ajudam bastante. Meu marido também ajuda. Então a gente vai ajustando conforme dá, né? E é isso que eu queria trazer aqui para vocês. E um recadinho que eu queria deixar: sempre ouça a sua intuição, porque apesar da gente ter que ajuda de médicos, ajuda de familiares, de amigos com algumas questões, nós nos conhecemos e isso é importante, a questão do autoconhecimento, porque se você começa a notar como que o seu corpo age conforme alguma situação e você começa a perceber aquele padrão, quando alguma coisa não está seguindo no caminho certo, você já começa a perceber, opa, tem alguma coisa de errado comigo. Então, por isso que é bom você sempre anotar o que você está sentindo, perceber como o seu corpo funciona, como você está as suas emoções, os seus sentimentos, porque e é bom, sabe, às vezes ficar em silêncio com Deus, pedindo ajuda a Ele, para você começar a se conhecer, né? Se autoconhecer. Porque às vezes a gente quer fazer tudo por todos, né? Casa, família, marido, filhos, trabalho, e acaba que esquece da gente mesmo. Isso não pode acontecer. Então, a partir desse momento que você se conhece, que você sabe como é a sua mente, o seu corpo e as suas emoções, você começa a perceber quando algo não está bem. E vá a fundo mesmo, vá na médica, no seu médico de confiança, pergunte, anota. Eu sempre vou com tudo anotado, elas já ficam até meio assim. E agora aqui na Espanha, né, eu também tenho que falar até por causa do idioma. Então, para facilitar, eu já escrevo tudo e vou fazendo as perguntas ali na hora. E eu escrevo mesmo, às vezes são 10 perguntas, 12 perguntas, porque a gente tem que ter certeza do que eles estudaram, na verdade, para essa questão de medicina. A gente não sabe tudo, mas a gente entende o que passa dentro de nós. E esse conjunto acaba que, né, funciona, porque quando o médico também é interessado, né? Quando o médico é aquela pessoa que consegue entender o seu paciente. E tudo bem, se não conseguir, vamos para outro, enfim, não existe só um médico especialista no mundo, né? Mas a maioria deles que eu tenho ido em toda a minha vida, tanto nos assuntos para mim quanto no assunto dos meus filhos, eu sempre vou com tudo anotado, com tudo o que passou antes, o que começou agora, eu vou tudo anotado e levo e pergunto e tiro todas as minhas dúvidas. E isso é muito importante, tá bom? Então, se você também está passando por isso, não hesite em anotar, procurar o seu médico de confiança, procurar um tratamento se necessário, sabe? E melhorar de vida, porque a gente já tá depois dos 40, a gente quer vivenciar agora, né, paz, tranquilidade, filho grande, né, carreira estável, casa estável, então a gente agora quer curtir a vida, não é verdade? Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa aquele like e compartilha com uma amiga que também precisa saber disso. Se ela tá depois dos 45, se ela tá também na pré-menopausa, se você também está na pré-menopausa, tá bom? Compartilha esse vídeo e se você não é inscrita, se inscreve no canal. Vamos fazer parte dessa família, uma comunidade de mulheres para ajudar uma a outra, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.